Bom dia, Pachequinho. Eu queria saber, para você que maior artilheiro do Couto, viu tantas vezes o Couto Pereira cheio, a média de público esse ano está muito baixa, 8.500 torcedores. Em relação aos outros anos, é quase a metade. Incomoda um pouco para você, talvez até esse desprestígio que o time está tendo em relação ao torcedor, o torcedor meio em baixa? Queria que você falasse sobre isso. Bom dia a todos, eu acho que incomoda a todos nós, né? Aos jogadores, né? A nós, a comissão técnica, a imprensa, porque o futebol é um espetáculo, né? Todos nós queremos ver o estádio cheio. Acho que também tem um pouquinho da crise nesse aspecto. Infelizmente, o Brasil passa por um momento difícil, né? Essas dificuldades que todos nós sabemos. Isso também acarreta nessa não ida do torcedor ao estádio. E claro que o torcedor quer ver o Curitiba brigando lá em cima. Isso tem um pouco de peso, por isso que em alguns jogos a média de público tem sido um pouco menor e alguns horários também que atrapalham um pouco essa ida do torcedor ao estádio. Pachequinho, essa volta do Ceará, que é um jogador de marcação que marca mais do que apoia, a volta do Alan Santos, né, que é um jogador que dá uma qualidade maior também para o time no meio-campo, ele pode dar um equilíbrio maior entre defesa e ataque, sistema defensivo e sistema ofensivo. Já Coritiba, nos últimos jogos, ele não sofreu gols, mas ele também não teve tantas oportunidades de fazer os gols. Bom, eu acho assim, o importante é que nós estamos tendo esses jogadores que estavam lesionados, estão retornando ao elenco e estão ficando à disposição, né? A gente ainda não tem a equipe definida, porém você tem aí já as opções, aumentando o número de opções para que a gente possa, e principalmente eu no comando, ter a equipe ideal. A gente ainda tem algumas carências com relação a lesões, no caso de Gonzalez, Rui, Iago, né, que infelizmente estão vetados. Mas no momento que a gente tiver a equipe toda, com certeza a gente vai ter opções e você pode variar muito até o sistema tático que você queira usar. Claro que se você tem o Ceará, se você tem o Alan Santos, dentro da característica deles, são jogadores experientes, jogadores, né, que têm essa qualidade e essa eficiência na marcação e muita competência e muita personalidade para sair para o jogo, né? O Ceará, como você mesmo falou, é um jogador que tem um setor defensivo bem protegido com ele e, ao mesmo tempo, ele tem a qualidade da chegada na frente e, principalmente, seus cruzamentos. E o Alan Santos é dessa forma também, um jogador que tem uma bola parada, né, para nós, excelente, um jogador que faz o nosso time jogar, um jogador que chega à frente como surpresa, e são opções que a gente tem, e em cima disso a gente vai tentar definir a nossa equipe para o jogo. Pachequinho, na terça-feira, o Kleber falou que acha que o Coritiba está criando pouco. Arrumou o sistema defensivo, mas que não está conseguindo atacar da mesma forma como fazia no início do campeonato. O que você acha que tem de diferente no Coritiba de agora para o Coritiba de 3, 4 rodadas atrás? Não, na realidade, não tem nada de diferente. Eu acho que o que mudou foi o comportamento defensivo nosso, que melhorou bastante. Adiantamos mais a nossa linha defensiva, pressionamos mais o adversário na frente. Então, se você começar a juntar essas coisas, você começa a ter um desgaste dos próprios atacantes em fazer essa marcação já na frente eficiente, justamente para não desguarnecer atrás. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos oportunidades contra o Fluminense, eu vou falar aqui 2 claras, e outras oportunidades que, se nós tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma ou paciência em acertar o passe, a gente poderia ter chegado com mais eficiência ao ataque, né? Tivemos o lance do final do primeiro tempo com o Leandro, saiu na cara do goleiro e acabou tendo a infelicidade de não ter feito o gol. E depois com o Kleber no final do jogo, né? Então foram 2 chances claras. E as outras oportunidades que a gente deixou escapar foi essa questão de quando a gente teve a posse de bola, a gente teve um pouquinho de dificuldade de fazer aquele último passe e chegar mais próximo da área do adversário. Então, a eficiência do ataque, claro, na hora do lance, no momento ali
do jogo, você tem que caprichar, tem que estar bem focado, concentrado para definir o lance. Então, não está mudando, pelo contrário, a gente colocou, né, eu coloquei 2 atacantes no jogo, justamente para aumentar o nosso poder ofensivo na frente, com o Casim e com o Vinícius. E, em hipótese alguma, a gente vai deixar de atacar. Nosso time, sempre foi a minha filosofia de trabalho, fortalecer muito o ataque, mas com responsabilidade de marcação. Bom dia, Pacheco. A Rádio Curitiba a gente abre sempre para o nosso ouvinte torcedor, e um deles mandou, eu tive que selecionar hoje às 5h30 da manhã, ele mandou, ele já sabia, a gente divulgou a coletiva ontem, e ele manda uma pergunta até com alternativas para você responder. E quem que marca os treinos pela manhã no dia de inverno? Alternativa A, por tempo de repouso até o jogo e estar isso já na programação. Alternativa B, a pessoa está brava com alguém do elenco. Alternativa C, ele não tem Jesus no coração com esse frio. Que ele mandou às 5h30 da manhã e era 2 graus nesse momento. O jogador, atleta de futebol, profissionais que trabalham no futebol, eles têm as mesmas obrigações de qualquer trabalhador normal. Até acho que o futebol ainda dá mais 1h, 1h30 de descanso para os atletas, né? Porque um trabalhador normal começa a sua jornada de trabalho às 8h, depende da empresa, 7h30. E, para você ter uma ideia, hoje se inicia o trabalho aqui às 10h. Então, não é... Pelo contrário, eu já teve treinadores, e eu tive essa experiência de trabalhar com treinadores que começava às 7h da manhã o treinamento. É que o atleta tem que ter o descanso, né? Tem que ter o repouso, principalmente porque há um desgaste muito grande em jogos, há um desgaste muito grande em treinamento, e o repouso faz parte do treino, né? A folga do futebol ela não é para beneficiar o atleta com folga, é para descansar, para ter o repouso, para que na outra atividade você tenha o atleta inteiro. Pachequinho, no ano passado, logo que você assumiu o Coritiba, foi assim durante toda aquela reta final, especialmente a partir do jogo ali contra o Corinthians, você montou um Coritiba jogando com 3 atacantes, né? O Henrique Almeida ali mais enfiado ali, como sendo um cara de referência, o Kleber aberto e o Negueba também aberto na velocidade. Para esse jogo, até por essas questões de time criar, de time ter oportunidade, já ajeitou a cozinha ali atrás da defesa, existe a possibilidade de você voltar a ter um time daquela maneira, jogando com 3 atacantes? Você estava jogando com Kleber e Leandro, e essa possibilidade do Casim aparecer. No Atletiba, a gente viu que no segundo tempo, quando o Casim entrou, ele entrou para jogar mais na referência e o Kleber saiu. É assim que você vê ele jogando também? Queria que você respondesse essas 2 questões. Se dá para voltar a jogar com 3 atacantes e vai, e se o Casim é um cara que você vê jogando centralizado ali mesmo, como esse cara de referência? Normalmente, na maioria dos jogos, em alguns momentos a gente tem, ou quase todos os momentos, mas especificamente no segundo tempo a gente tem tido um comportamento de adiantar muito mais a nossa equipe. As mudanças são sempre nesse aspecto de jogar a equipe para frente, mas com responsabilidade, aquilo que eu falei, de você estar muito atento ao setor defensivo. Então, o importante é que a gente tem, nesse momento, as opções para ou jogar ou atuar com 3 atacantes. De alguma forma, você vai sacrificar um desses atacantes na recomposição. Isso não tem como você fazer um esquema tático sem fazer um dos atacantes vir marcar, justamente para você não perder o meio de campo e o adversário explorar com um número de atletas maiores no meio de campo. Agora, o importante é que o Casim, já nesses 2 jogos, que teve a oportunidade de entrar, para ele ganhar ritmo, a gente teve mais uma semana de trabalho, nós tivemos essa semana de trabalho, foi fundamental para isso. Então, é um atleta que hoje se encontra em condições de iniciar uma partida, apesar de ele não estar 100%, mas é aqueles restantes que você só adquire jogando. E o ano passado, como você falou, o Kleber fez uma função de jogar um pouquinho mais recuado com relação ao Henrique Almeida, mas a característica do Kleber também é diferente, né? Eu não vou, em hipótese alguma, tirar a característica individual de cada atleta. Claro que, se você tiver mais opções de frente e você saber usá-las, você consegue dar um padrão de jogo ofensivo para a equipe muito bom. Então, a gente espera montar a equipe de uma forma que
cada atleta jogue no seu setor e venha exercer a função que ele sabe fazer, mas talvez em alguns momentos ele tenha que sair um pouquinho dessa função, mas eu não vejo nenhum problema de ter essa situação de você trabalhar com o Casim e o Kleber juntos, como foi lá contra o Fluminense no segundo tempo, no próprio Atletiba. E é mais uma opção que você ganha, né? O Casim é um jogador muito interessante com relação à parte ofensiva, a jogar próximo dos zagueiros. E a gente vai estudar aí a melhor formação, visando esse jogo, que é um jogo que a gente também tem que ditar o ritmo, tem que impor nosso ritmo, tem que ser uma equipe que necessita de uma recuperação na competição com relação a vitórias. Então, estrategicamente, a gente tem que pensar nisso também. Bom, a cada jogo e a cada rodada que passa no Campeonato Brasileiro, depois que você assumiu, vem sempre à tona a mesma colocação. O Pacheco é interino. Daqui a pouco o Curitiba vai contratar o treinador, ou o Pacheco não será. Eu vi o Otacílio, por exemplo, ficar 1 ano como interino no Internacional, lá atrás. Isso te preocupa? Te deixa preocupado no sentido de que daqui a pouco você vai voltar a ser auxiliar? Qual é a tua ideia com relação a isso? Ou cada jogo te pressiona mais para obter um resultado positivo? Bela lembrança, Fernando, do Otacílio, né? Meu mestre, Otacílio foi meu treinador. Tive prazer enorme e aprendi muito com ele. Primeiro assim, a minha função hoje, talvez o torcedor, as pessoas ainda acham... Hoje eu sou o treinador interino do Curitiba, foi me dada essa função e essa responsabilidade de assumir o clube interinamente. E eu estou exercendo dessa forma, com esse pensamento. Independente da função, a gente tem a pressão para ganhar os jogos. A gente tem a pressão para fazer a equipe evoluir, e isso é uma pressão, ela não é só de fora, é aqui no dia a dia nosso, no dia a dia dos atletas, da comissão, e é o meu pensamento, que a cada jogo eu tenho que fazer o meu máximo, tenho que me doar ao máximo, melhorar a equipe em todos os aspectos, para que, independente se eu vou continuar ou se vier outro técnico, a gente tem que deixar a equipe encorpada, a equipe pronta, a equipe forte para disputar a competição. Então, o presidente me deixou muito tranquilo com relação a isso, e eu continuo com esse pensamento de, a cada jogo, fazer o trabalho para que a nossa equipe consiga os resultados, saia o mais rápido possível dessa situação de desconforto, porque, como eu falei, você tem pressão não só para conseguir os resultados, mas para a equipe subir na tabela. E isso faz com que, no dia a dia, a gente trabalhe mais forte. Então, assim, eu deixo bem claro, eu sou funcionário do clube, sou auxiliar técnico, né? Hoje, estou na função de treinador interino, e se amanhã o presidente decidir que eu vou ser o treinador efetivado, não vou fugir em nenhum momento do meu desafio, né? Se até agora eu conseguir trabalhar forte, melhorar alguns aspectos da equipe, se o ano passado a gente conseguiu um trabalho para que o Curitiba se manteve na primeira divisão, jamais vou desistir dos meus desafios, né? Mas sei do que foi me passado e vou cumprir à risca tudo aquilo que foi me passado, que é ser o técnico interino do clube nesse momento. Pachequinho, talvez o treinador ou os jogadores nem falem assim, externem isso, mas é claro que, dependendo do jogo, eu creio que a comissão técnica olha e diz, se conseguirmos um ponto aqui, tá bom demais. Às vezes pela qualidade do elenco, do adversário, esse tipo de coisa, né? Peça de reposição, tudo. Agora tem time que você olha que, se de repente está ali embolado contigo na tabela, na parte de baixo, você não pode perder ponto de jeito nenhum, e o Botafogo é um desses adversários, né? Então, como que deve ser o comportamento do time nessa partida contra o Botafogo, sabendo que outro resultado não interessa, só a vitória interessa contra o Botafogo? Veja bem, Osmar, só para você ter uma ideia, a minha preleção se iniciou contra o Fluminense pedindo a vitória para os atletas. Por quê? Porque eu entendo que o futebol ele se decide muito em alguns momentos no detalhe, né? Tanto a favor como contra. E eu passei para eles que a nossa equipe hoje, apesar de estar
na zona de rebaixamento e a 6 pontos do 5º colocado, a nossa equipe não deve nada a nenhuma equipe no futebol brasileiro. E os jogos mostraram isso. Você pega os jogos nossos contra o Internacional, contra o Palmeiras, o próprio Corinthians. A gente jogou, foram 2 empates e uma derrota aos 48 do segundo tempo. Então, por que não pensar grande? Por que não colocar na cabeça dos nossos atletas que nós temos capacidade para pensar lá em cima? Então, eu não posso chegar amanhã no jogo e falar para os nossos atletas, olha, vamos entrar fechado, vamos só marcar, vamos se defender, vamos para uma bola contra o Botafogo, porque a nossa equipe tem que jogar dessa forma. Jamais vou fazer isso. Jamais vou pedir isso para os nossos atletas. Então, a conversa minha é franca com eles. Se nós temermos algum adversário, a gente vai perder os jogos, a gente vai ter dificuldade. Agora, se nós colocarmos na cabeça que nós temos potencial, que nós temos capacidade para chegar a enfrentar qualquer adversário e não temê-los, por que não pensar grande? Por que não ter essa cultura? O Curitiba não é um time mediano. O Curitiba tem que pensar como grande. A torcida tem que pensar como grande e todos nós aqui, vocês da empresa, da mesma forma. Nós temos que brigar pelo nosso estado, pela nossa cidade e pelo nosso time. E eu vejo muito, em alguns aspectos, em alguns momentos, o Rio Grande do Sul com esse pensamento. Sabe? Então, a gente tem que crescer. O Curitiba é um time campeão brasileiro e a gente tem que crescer. E eu tento colocar isso para os nossos atletas. Nós somos vencedores e temos que lutar por isso. Então, não vamos temer nenhum adversário fora e nem em casa e vamos sempre em busca da vitória. Pachequinho, o que você já conseguiu perceber do Casim? Ele é um jogador que veio, ele já jogou de ponta, já jogou de centroavante, que foram as últimas temporadas dele. Você tem o Kleber, que o ano passado ele não foi bem jogando aberto, tanto que ele mesmo já até disse isso aí, que ele sentiu um pouco e ele prefere jogar mais próximo da área. Esse ano ele deslanchou fazendo gol. Mas o Casim, você enxerga ele melhor dentro da área, fora? E como que vai ficar essa relação, por exemplo, de 2 jogadores que gostam de jogar infiltrados? Ia mudar um pouquinho a característica do time. Outras equipes têm dificuldade em escalar 2 centroavantes, por exemplo, 2 jogadores até mais pesados. O que você já conseguiu analisar e você observa bastante os jogadores nos treinamentos? O ano passado, o Kleber jogou por dentro, né? Porque nós tínhamos o Henrique Almeida fazendo um atacante centralizado e caindo pelas beiradas. Para você lembrar que um exemplo disso foi o gol contra o Goiás, no início do jogo lá, que o Henrique Almeida disputou uma bola com o zagueiro pelo lado do campo e fez a jogada e tocou para trás, o Juan acabou fazendo o gol. Então, o Kleber sempre trabalhou isso nos últimos jogos comigo, jogando próximo do Henrique Almeida, nunca saindo tanto da área, mas com liberdade para sair armado no meio. E o Kleber faz isso nos jogos, mesmo quando ele joga centralizado, ele vem buscar bastante a bola, vem buscar o jogo por dentro. Você perde muito se você tirar o Kleber pelo lado do campo e você acaba perdendo um homem de referência, um atacante de finalização, você deixando ele pelos espaços. E até porque o Kleber não é um jogador de velocidade, você iria sair um pouco da característica dele. Mas o que você ganha com dois atacantes, com 2 jogadores de área, você ganha mais um homem ali que vai atrapalhar, vai complicar a situação do setor defensivo do adversário, porque são 2 jogadores que têm presença de área. E o Casim também já atuou pela beirada, né? Como você falou, os últimos jogos dele têm sido por dentro, mas o importante é que são jogadores versáteis, né? Você pode, a qualquer momento, você mudar a função, mudar o posicionamento, sem que prejudique, sem que atrapalhe a qualidade desse jogador e você consegue também dar mais poder ofensivo e, em alguns momentos, até trabalhar por dentro, até congestionar o meio, até ganhar o meio de campo. Então, eu vejo assim, facilidade de adaptação desses atletas. Isso vai dar mais uma opção para a gente no setor da frente. Pacheco, a gente conversou com o Lucas Claro na coletiva anterior e ele falou a questão de tempo. Desde que o elenco você conhece, está na palma da mão desde o começo, porque você, em momento algum, esteve longe.
mas agora é o primeiro momento que você tem maior tempo para treinar o elenco, com semanas maiores, vai ter esse período, pelo menos umas 3 semanas dessa forma. Você já consegue ver com outros olhos, outros jogadores, outras opções, e treinando mais, até porque o próprio Lucas comentou que alguns momentos não dava nem tempo de treinar, era mais na conversa mesmo do que fazer. Isso já muda muita coisa na tua visão dentro do elenco? Sem dúvida, né? Acho que não só eu, como a maioria dos treinadores, né, pede por isso, né? Você tem uma semana cheia para conseguir trabalhar o grupo, né? Então, eu vejo que aquelas equipes que não disputaram a Copa do Brasil nesse meio de semana tiveram essa semana cheia. E nós conseguimos, durante essa semana, fazer alguns ajustes, alguns acertos na equipe, justamente porque quarta e domingo você fica muito difícil, fica impossível você conseguir ter um acerto, fica muito mais na base da conversa, até porque o desgaste é grande e você não tem muito tempo para fazer isso. E o melhor é você fazer na prática, né? Você ter a prática, o dia a dia, para você mostrar o movimento, mostrar a postura, mostrar a posição, a forma que nós temos que jogar, que nós temos que defender. E é dessa forma que a gente pensou durante essa semana. A semana foi muito proveitosa, esperamos que já para esse jogo a gente já tenha uma evolução. Pacheco, até se falou um pouco sobre isso com o Osmar, mas antes do Atletiba a gente falou, pô, jogo importante, vencer um clássico dentro de casa, o time na zona do rebaixamento, pode aliviar, aliviou, o time empatou, voltou para a zona. Agora, contra o Botafogo, a gente volta nesse mesmo discurso, não é um clássico, mas é um confronto direto, ali na parte de baixo, pela pontuação das duas equipes. O que esse jogo representa nesse momento, Pacheco? Até você, esses tempos, não sei se você ou o Goiano, não vou me lembrar qual dos dois, disse que você disse numa entrevista depois de um jogo fora, o Campeonato Brasileiro é longo, então a gente não pode, às vezes, fazer terra arrasada em alguns resultados e também enaltecer outros. Como é que você está vendo esse jogo, Pachequinho, dentro de casa, um confronto direto? Ele já tem aí 6 pontos, né? Praticamente de disputa. E é um jogo que se cria um pouco isso, né? De você ter que vencer um adversário direto. O que eu falo é assim, a gente precisa focar jogo a jogo. O comprometimento dos atletas tem que ser a cada jogo com a mesma intensidade, forte, independente se joga em casa ou fora. Então, Nádia, a gente pensa que vai ser um jogo muito complicado. Não pensem, não achem que o Botafogo vai chegar aqui por estar brigando na zona de baixo. Vai ser um time vulnerável, vai ser um time fraco tecnicamente, vai ser um time que vai deixar o Curitiba jogar, ou vai ser um time que não vai atacar. Pelo contrário. Só um exemplo, o Botafogo foi lá e ganhou do Inter. Então, a gente tem que ter uma atenção, um cuidado muito grande. A responsabilidade desse jogo, às vezes, ela é muito maior do que se a gente fosse jogar com o primeiro colocado. Então, não dá para entrar nesse jogo com a cabeça relaxada demais. Não dá para entrar nesse jogo pensando que a coisa vai fluir naturalmente, a gente vai construir o resultado de uma maneira tranquila. Não. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que buscar o resultado do início ao fim. Então, o pensamento é jogo a jogo, mas sabendo que talvez esse jogo seja o mais difícil da competição. Uma observação que eu tenho feito na pesquisa sobre gols, apesar do Curitiba não ter tomado gol nos últimos jogos, né? Mas que a bola parada, a bola de escanteio e a bola de falta dos lados da área é hoje talvez a maior arma dos ataques de qualquer equipe de futebol. Fiz um levantamento desse Campeonato Brasileiro, de todas as rodadas. Fiz ontem à noite isso. Já pensou, já parou, já olhou, já viu. O melhor aproveitamento acho que é o nosso. Pensou nisso, Pacheco? Não, sem dúvida. Se você pegar os últimos jogos nossos, os jogos nossos do Campeonato Brasileiro, mais de 50% dos nossos gols foram de bola parada. Pode ter certeza. E o que quer dizer isso? É trabalho, treinamento, é essa estatística que você falou, isso bate muito.
é fundamental você não tomar gol de bola parada. O time que não toma gol de bola parada e faz, ele te dá uma condição de vitória muito grande, porque se decide muitos jogos em bola parada. E nossa equipe não tem tomado, como você falou, gols a 3 jogos, mas eu ainda estou corrigindo nossa bola parada defensiva. Ainda a gente tem que evoluir nesse aspecto, porque em alguns momentos a gente tem tido dificuldade. Eu tenho conversado com esses atletas da importância, como você mesmo falou, da importância de não tomar gol de bola parada e ser muito forte quando você tem a bola parada ofensiva. Que é outro exemplo, o jogo se decidiu de Portugal no primeiro gol de uma bola parada.